Chegou o anime mais esperado do ano, porque ele tava pau a pau com o Solo Leveling, exatamente The Beginning After the End. Esses animes de reencarnação tem um exato ponto que a gente mais se identifica, porque todo mundo se identifica por um certo momento como um fracasso. E quando a gente assiste esses animes, a gente pensa, nossa, como seria se a gente parasse em outro mundo e mudasse totalmente nossas atitudes? Não é à toa que as pessoas até mesmo mudam de países. Só que o ponto que eu gostaria de falar pra vocês é que eu senti falta de Mushoku Tensei, porque o protagonista, ele é basicamente a mesma coisa do outro. O ponto que se inicia quando ele renasce é a mesma coisa de como se fosse em Mushoku Tensei. A única diferença é que ele não é um tarado. E outra coisa, sem querer desmerecer, mas o protagonista de Mushoku Tensei, ele era alguém que foi bulinado durante a escola e ficou uns 20 anos trancado dentro de casa com esse trauma. Então ele foi sustentado pelos pais durante todo esse tempo, e aqui não, o protagonista, ele é literalmente muito pica. Porque em sua vida passada, ele não era um fracassado, o cara era um rei. E não simplesmente um rei que você encontra por aí ou de determinada nação. Ele é o rei mais poderoso de todos. Fala aí, nem eu teria essa coragem de ficar dessa forma, de me sentir um fracassado. Mas isso tudo veio por conta dele ser um cavaleiro que não tem tanta clemência contra os outros. Ele vai lá, luta, massacra os outros, tá nem aí pro que vai acontecer. E assim ele se tornou um rei por meritocracia. Mas nesse mundo em que ele entrou, não é assim. Como assim não é assim? As pessoas que se tornam reis, elas são passadas por hereditariedade. Mas o que isso significa, cara? As pessoas que já nasceram na família real, elas vão lá, aí o filho delas se torna o próximo rei. E é um ponto que eu gostaria de conversar com vocês. O protagonista tem um senso que nós seres humanos também deveríamos ter, que é o fato de, exatamente, conhecimento é tudo para ele. Então quando ele nasceu, uma das primeiras coisas que ele fazia era se esconder enquanto a mãe dele dormia, pegava uns livros e começava a ler esses livros. Foi aí que ele começou a entender, tá, peraí, esse mundo tem magia, exatamente. O que o meu pai usava não era armas, e sim magia. Nesse mundo existem duas classes de magia que ele mesmo aprendeu: a ampliação e a conjuração. Os amplificadores, eles podem usar a mana para amplificar os seus corpos, o que lhes proporciona força, agilidade e uma defesa incrível. Agora, para entender os conjuradores, eles conjuram a magia e projetam elas da maneira que eles quiserem. O seu pai, ele é um amplificador, não é à toa que ele arregaça tudo dentro das pedras onde eles vivem. Só que tem um exato problema: para você conjurar magia ou ser um amplificador, você precisa inicialmente do núcleo de mana, que você só consegue depois da adolescência. O protagonista, ele é literalmente um recém-nascido. Toda vez que ele vai ler, vai lá sua mãe e tenta o atrapalhar, pegando ele e falando que ele tá todo cagado. Mas o Arthur, que é o nome do protagonista que eu não tinha falado até agora, como eu tô louco, ele consegue imaginar a magia, o núcleo de mana, como se fosse o Ki que ele usava no seu mundo passado, exatamente, o mesmo Ki lá de Dragon Ball. E o moleque recém-nascido começa a se concentrar, mano, ele começa a se concentrar e começa a aparecer um pouquinho de núcleo de mana. Só que aí, como eu falo, né, a mãe dele toda hora fica pegando ele, coloca no berço, aí ele não tem muito tempo pra fazer essas coisas. Só que se passam exatamente 2 anos. Agora ele tem 2 anos e ele ainda tem essa loucura de tentar aprender sobre a magia. Entre esses 2 anos ele faz algo inacreditável. Mas o que ele faz? Ele espera, tudo bem lá, acabar algumas coisinhas dentro do dia, e ele faz uma cara de mimo pra mãe dele, porque ele ainda quer continuar lendo. Com 2 anos o moleque já tá lendo. Aí ele lendo e tal e pá, ele sente que falta um pouco de fragmento dentro do corpo dele. Só que tipo de fragmentos são esses? São fragmentos que complementam o núcleo de mana que ele tem. E finalmente ele consegue alcançar
a magia. Só que como assim ele consegue alcançar a magia? Cara, ele explode a própria casa dele quando ele consegue esse último fragmento de núcleo de mana dentro de seu corpo. A casa explode e ele tá voando. E os pais, quando olham aquilo, já pensam: nossa, o meu filho, ele é um gênio. Só que eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Eu vou passar a minha devida opinião. Só tem um episódio agora, mas a minha opinião é o seguinte: esse anime era pra ser muito promissor, porque o manhwa tava no nível de ser comparado com Solo Leveling na época. E quando você pega pra assistir, tem a mesma vibe de qualquer isekai genérico que você assiste por aí. Eu acredito que irá melhorar, porque já tá tendo muitas críticas por aí, mas só a gente vendo mesmo. Mas eu sei que a maioria das pessoas aqui que me assistem são crianças, então o que acontece, ó? Se você for assistir, assiste quando você tiver uns anos a mais, porque tem muita coisa brutal dentro desse anime também, tá? Então já tenha esse preparo psicologicamente. Claro, eu só falo de One Piece, só que eu tenho certeza que esse anime vai ser tanto sucesso que eu também vou ter que falar sobre ele aqui. Já se inscreva e também curta, compartilhe, isso vai me ajudar demais. Vocês não têm noção do quanto isso me ajuda. Deus abençoe a todos e até a próxima. E detalhe, olha esse estúdio novo que eu coloquei aqui atrás. Eu gostei demais. São meio que uns cana aí que eu peguei aí da Shopee. Eu gostei demais. Então, ó, eu achei maneiro, mano. Eu acho que pra mim fazer um estúdio e pra falar só sobre animes, eu acho que vai cativar mais vocês. Então, essa é a nova jornada aqui do canal. Muito obrigado.